O que aconteceu no confronto entre Lyon e Nantes virou um dos assuntos mais pesados do futebol europeu nos últimos dias. Daqueles episódios que não ficam restritos ao lance em si, mas se transformam em discussão de bar, debate em programas de TV, manchetes de portais esportivos e guerras de opinião nas redes sociais. Endrick entrou em campo pelo Lyon neste sábado em partida válida pela 21ª rodada do campeonato francês, e o duelo seguia dentro de uma normalidade competitiva até o momento em que o brasileiro se envolveu em um lance que mudou completamente o rumo da partida e principalmente a narrativa do fim de semana esportivo. Já no segundo tempo, Endrick acabou sendo expulso por agressão. A decisão inicial do árbitro foi aplicar o segundo cartão amarelo, mas o VAR entrou em ação, chamou o juiz para a revisão no monitor e, após a análise das imagens, a punição foi alterada para cartão vermelho direto, o que provocou uma avalanche de opiniões divergentes. O estádio reagiu de imediato, os jogadores protestaram, o banco do Lyon se exaltou e poucos minutos depois a internet já estava em ebulição, com vídeos do lance circulando por toda a Europa. O ponto central do debate passou a ser a intensidade do contato, o critério da arbitragem e, sobretudo, se a expulsão foi proporcional ao gesto do atacante brasileiro. Para muitos, Endrick cometeu um erro claro de comportamento. Para outros, o lance foi supervalorizado pela arbitragem e pelo VAR, transformando um movimento de jogo em uma punição máxima. A partir desse momento, o que se viu foi uma divisão evidente de opiniões, algo que se intensifica quando envolve um jovem brasileiro de enorme projeção internacional atuando em uma das principais ligas do continente. O Lyon, que já vinha lidando com pressão por resultados e por atuações mais sólidas, passou a carregar também o peso da polêmica. E Endrick voltou a ser protagonista, não por um gol ou jogada decisiva, mas por um episódio que escancarou como cada detalhe é minuciosamente analisado quando se trata de um talento em formação. Nas redes sociais francesas, a reação foi imediata e intensa. Torcedores do Lyon se dividiram entre defender o jogador e cobrar mais maturidade. Já os fãs do Nantes comemoraram a expulsão, entendendo que a decisão foi correta e ajudou a equilibrar o confronto. Mas a discussão não ficou restrita à França. Na Espanha, onde Endrick é acompanhado de perto por conta do seu futuro e do histórico recente de brasileiros em destaque, a repercussão ganhou proporções ainda maiores. Portais esportivos, programas de televisão e comentaristas mergulharam na análise do lance, trazendo interpretações técnicas, emocionais e até culturais sobre a expulsão. O jornal Marca publicou um texto contundente, afirmando que Endrick precisa compreender que o futebol europeu exige disciplina extrema e que atitudes impensadas são punidas com rigor, principalmente quando o VAR entra em cena. Segundo o veículo, as imagens mostram um movimento fora do padrão aceitável, ainda que não tenha sido uma agressão violenta, o que justificaria a intervenção da arbitragem. Ao mesmo tempo, o Marca reconheceu que existe uma diferença significativa entre a interpretação em campo e a análise em vídeo, e que o VAR, ao isolar o momento, pode ter amplificado a gravidade do gesto. Em outro trecho, o jornal destacou que jovens talentos brasileiros costumam passar por esse tipo de aprendizado na Europa, onde o jogo é mais físico, mas também mais rígido em termos disciplinares. No programa El Chiringuito, o debate foi ainda mais acalorado. Comentários exaltados, vozes elevadas e opiniões completamente opostas dominaram a mesa. Alguns comentaristas defenderam que Endrick foi imprudente e que a expulsão serve como lição, enquanto outros classificaram a decisão como exagerada e prejudicial ao espetáculo. Um dos analistas afirmou que se aquele lance fosse protagonizado por um jogador mais experiente ou de maior status no futebol europeu, dificilmente resultaria em vermelho direto após revisão do VAR. Essa declaração gerou reação imediata nas redes sociais, com torcedores concordando e discordando em igual proporção. O programa também levantou a questão da pressão sobre jovens sul-americanos que chegam à Europa carregando expectativas enormes e acabam sendo julgados com maior severidade em situações polêmicas. Na França, o portal L'Équipe adotou um tom mais técnico, descrevendo o lance quadro a quadro e explicando os critérios utilizados pela arbitragem para transformar o segundo amarelo em vermelho direto. Segundo o veículo, o VAR entendeu que houve um movimento de agressão fora da disputa direta pela bola, o que enquadraria o gesto como falta grave.
Ainda assim, o jornal ressaltou que a decisão não é unânime nem mesmo entre ex-árbitros, citando especialistas que acreditam que o cartão amarelo seria suficiente. O portal francês também destacou a reação imediata do Banco do Lyon, que reclamou de falta de critério e de decisões recentes que, na visão do clube, têm prejudicado a equipe em momentos decisivos. A partir dessas análises, o nome de Endrick figurou entre os assuntos mais comentados em vários países, com hashtags relacionadas ao lance e à arbitragem francesa. Comentários em português, espanhol, francês e inglês se misturavam, mostrando como o episódio ultrapassou fronteiras e virou tema global. Muitos torcedores relembraram outros casos semelhantes envolvendo jovens atacantes, questionando se existe menor tolerância com jogadores em início de carreira. Outros apontaram que a personalidade competitiva de Endrick, exaltada quando resulta em gols e jogadas decisivas, precisa ser controlada em momentos de tensão. Dentro do Lyon, o clima também foi de reflexão interna. Companheiros saíram em defesa do brasileiro, destacando seu comprometimento e intensidade, enquanto membros da comissão técnica reforçaram a importância de aprender com o episódio. Para Endrick, a expulsão representa um capítulo difícil, mas potencialmente formador em sua trajetória no futebol europeu. Não é a primeira vez que um jovem talento passa por assim, e dificilmente será a última. O que define o impacto real do episódio é a forma como o jogador reage dentro e fora de campo. A imprensa mundial, ao repercutir o lance com tanta força, deixa claro que Endrick já não é mais tratado apenas como promessa distante, mas como uma realidade observada de perto, onde cada atitude vira manchete. O Lyon, por sua vez, terá de lidar com a ausência do atacante em partidas importantes, enquanto o campeonato francês segue sendo palco de debates intensos sobre arbitragem e uso do VAR. No fim das contas, o episódio de Lyon contra Nantes escancarou uma discussão antiga do futebol moderno. Até que ponto o VAR contribui para a justiça do jogo e até que ponto ele retira a fluidez e amplifica decisões que, em campo, poderiam ter outro desfecho. Endrick está agora no centro dessa conversa, carregando críticas, defesas e expectativas. Resta saber como ele vai transformar esse momento em aprendizado, porque talento ele já demonstrou que tem de sobra. Além disso, o episódio reacendeu um debate antigo no futebol europeu sobre a diferença de tratamento entre jogadores jovens e atletas mais experientes. Muitos analistas apontaram que Endrick, por ser novo, estrangeiro e estar em processo de afirmação no futebol francês, acaba sendo julgado com maior severidade em situações polêmicas. Nas redes sociais francesas, a reação foi imediata e intensa. Torcedores do Lyon se dividiram entre defender o jogador e cobrar mais maturidade. Já os fãs do Nantes comemoraram a expulsão, entendendo que a decisão foi correta e ajudou a equilibrar o confronto. Mas a discussão não ficou restrita à França. Na Espanha, onde Endrick é acompanhado de perto por conta do seu futuro e do histórico recente de brasileiros em destaque, a repercussão ganhou proporções ainda maiores. Portais esportivos, programas de televisão e comentaristas mergulharam na análise do lance, trazendo interpretações técnicas, emocionais e até culturais sobre a expulsão. O jornal Marca publicou um texto contundente, afirmando que Endrick precisa compreender que o futebol europeu exige disciplina extrema e que atitudes impensadas são punidas com rigor, principalmente quando o VAR entra em cena. Segundo o veículo, as imagens mostram um movimento fora do padrão aceitável, ainda que não tenha sido uma agressão violenta, o que justificaria a intervenção da arbitragem. Ao mesmo tempo, o Marca reconheceu que existe uma diferença significativa entre a interpretação em campo e a análise em vídeo, e que o VAR, ao isolar o momento, pode ter amplificado a gravidade do gesto. Em outro trecho, o jornal destacou que jovens talentos brasileiros costumam passar por esse tipo de aprendizado na Europa, onde o jogo é mais físico, mas também mais rígido em termos disciplinares. No programa El Chiringuito, o debate foi ainda mais acalorado. Comentários exaltados, vozes elevadas e opiniões completamente opostas dominaram a mesa. Alguns comentaristas defenderam que Endrick foi imprudente e que a expulsão serve como lição, enquanto outros classificaram a decisão como exagerada e prejudicial ao espetáculo. Um dos analistas afirmou que se aquele lance fosse protagonizado por um jogador mais experiente ou de maior status no futebol europeu, dificilmente resultaria em vermelho direto após revisão do VAR.
Essa declaração gerou reação imediata nas redes sociais, com torcedores concordando e discordando em igual proporção. O programa também levantou a questão da pressão sobre jovens sul-americanos que chegam à Europa carregando expectativas enormes e acabam sendo julgados com maior severidade em situações polêmicas. Na França, o portal L'Équipe adotou um tom mais técnico, descrevendo o lance quadro a quadro e explicando os critérios utilizados pela arbitragem para transformar o segundo amarelo em vermelho direto. Segundo o veículo, o VAR entendeu que houve um movimento de agressão fora da disputa direta pela bola, o que enquadraria o gesto como falta grave. Ainda assim, o jornal ressaltou que a decisão não é unânime nem mesmo entre ex-árbitros, citando especialistas que acreditam que o cartão amarelo seria suficiente. O portal francês também destacou a reação imediata do Banco do Lyon, que reclamou de falta de critério e de decisões recentes que, na visão do clube, têm prejudicado a equipe em momentos decisivos. A partir dessas análises, o nome de Endrick figurou entre os assuntos mais comentados em vários países, com hashtags relacionadas ao